Sozinha, grávida e à beira do desespero, ela fugia pela floresta sem imaginar que estava sendo caçada por olhos tão perigosos quanto sedutores. O som de passos invisíveis a perseguia entre trovões e escuridão, e quando a verdade se revelou, já era tarde para escapar. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. O céu do cerrado parecia uma ferida aberta naquela noite em que Helena Santana fugiu para a mata. Relâmpagos cortavam a escuridão em veios prateados. O ar estava pesado com o cheiro da chuva que se aproximava, e cada respiração dela vinha acompanhada do gosto de sangue e medo na boca. O vestido branco de festa, outrora símbolo de sua condição privilegiada na alta sociedade de Goiânia, estava agora rasgado, sujo de barro vermelho e manchado pelo sangue que escorria de um corte profundo na perna. Grávida de 7 meses, Helena corria porque não havia outra escolha. O bebê em seu ventre pesava como um segredo perigoso, uma afronta a tudo o que a sociedade esperava dela. E, pior ainda, um lembrete constante do homem que seu pai mais odiava. Naquela manhã, o patriarca dos Santana soubera da gravidez e perdera qualquer resquício de humanidade. Para ele, aquele filho bastardo não era apenas um escândalo familiar. Era uma ameaça concreta ao império que construíra com sangue e suor no agronegócio goiano. Um herdeiro mestiço mancharia sua linhagem e destruiria seus planos de unir propriedades através do casamento forçado da filha com o filho de um magnata da soja. Assim, pagou jagunços para trazer Helena de volta, viva mas obediente. E não fez questão de esclarecer o que fariam caso não a encontrassem dócil. Mas o que nem mesmo ele suspeitava era quem realmente era o pai da criança. Meses antes, durante uma reunião tensa sobre demarcação de terras com representantes de uma comunidade quilombola vizinha, Helena havia conhecido Cauê. Ele não era apenas um representante, mas filho do último grande líder espiritual da comunidade, um homem cuja presença parecia moldada pela própria terra, os olhos de um negro tão profundo quanto a noite sem lua, a postura ereta de um guerreiro que carregava o passado de um povo inteiro nos ombros e um magnetismo selvagem que mexeu com ela de maneira imediata, brutal. Helena fora instruída a ser cordial, fria, diplomática, mas falhou. Um toque mais demorado ao passar-lhe um copo de água, um olhar nos olhos mais do que o necessário. E naquela mesma noite, em segredo, Helena se entregara a ele numa clareira atrás da sede da fazenda, entre o calor das fogueiras e o som distante dos tambores. Fora apenas uma noite, mas suficiente para marcar os dois para sempre. Ela voltara para casa cheia de arrependimento e desejo mal resolvido. Ele, por sua vez, sumira entre as matas, convencido de que jamais a veria novamente. Mas naquela noite chuvosa, enquanto Helena mancando atravessava o cerrado, ele estava lá. Cauê observava cada passo dela como quem vigia um animal ferido prestes a tombar. Ele a seguira desde que a vira ser arrastada para a mata pelos jagunços. Já os eliminara um a um, em silêncio, deixando-os inconscientes nas sombras para não atrair mais violência para sua comunidade. Mas agora precisava decidir, ajudá-la ou deixá-la ao destino que ela própria criara. Por que voltar àquelas terras? Porque carregava sua semente no ventre e ainda assim andava sozinha, tão frágil e tão orgulhosa. Quando finalmente ela desmoronou perto de um córrego, Cauê não hesitou. Saiu das sombras e a ergueu nos braços, sentindo o tremor dela contra o peito nu, o cheiro de medo e desejo se misturando à chuva que começava a cair. Helena tentou lutar, gritou impropérios, mas a verdade é que não queria afastá-lo. Ela não podia negar a si mesma que ainda sentia por ele aquele calor insano, aquela necessidade que beirava a dor física. "Me solta!" ela gritou, mas suas mãos se agarraram aos braços dele como se a vida dependesse disso. "Você não tem o direito de..." "Eu tenho todos os direitos", ele respondeu, a voz rouca cortando a chuva que começava a cair. "Você está carregando meu filho." As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Helena tentou negar, mas as lágrimas que rolaram por seu rosto traíram qualquer tentativa de mentira. Cauê a conhecia bem demais.
Conseguia ler cada microexpressão em seu rosto, cada tremor em sua voz. Refugiaram-se numa gruta próxima, um abrigo natural entre as pedras do cerrado que ele conhecia desde criança. Ali, o primeiro momento marcante se desenrolou. À luz vacilante de uma fogueira improvisada, Cauê rasgou o resto do vestido dela para limpar a ferida e enfaixá-la com tiras de tecido. Os dedos dele sobre sua pele eram firmes, mas cada toque se demorava 1 segundo a mais do que o necessário. O silêncio entre eles pesava, denso, cheio de palavras não ditas e desejos reprimidos. "Por que você não me procurou?" Helena sussurrou, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava carregada de mágoa, de meses de solidão e medo. "Quando descobri que estava grávida, você já tinha sumido. Pensei que eu não significasse nada para você." Cauê parou de mexer no curativo e a encarou diretamente. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que ela lembrava bem daquela noite fatídica. "Você acha que foi fácil para mim? Você acha que não pensei em você todos os dias desde então? Então por quê? Porque eu sabia que isso aconteceria." Ele explodiu, se afastando dela bruscamente. "Eu sabia que se eu ficasse, se eu tentasse alguma coisa, seu pai faria de tudo para destruir minha comunidade. Você não faz ideia do que é viver com medo constante, Helena. Você não sabe o que é ver sua família ameaçada por causa de um momento de fraqueza." Fraqueza? A palavra saiu como um tapa. Helena se levantou, ignorando a dor na perna, e foi até ele. "É isso que aquela noite foi para você? Fraqueza?" Cauê a empurrou contra a parede fria da gruta, encostando os lábios em seu pescoço sem chegar a beijá-la, deixando a respiração quente percorrer sua pele enquanto dizia, numa voz rouca: "Você não entende, mulher. Você não entende o que você fez comigo." "Então me explica." Ela murmurou, as mãos subindo até o peito nu dele, sentindo o coração disparado sob a pele quente. "Você me tirou o sono, Helena. Você me tirou a paz. Todos os dias eu acordo pensando no seu cheiro, no seu gosto, no jeito que você suspirava quando eu..." Ele não terminou a frase. Não precisava. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como um raio. Um beijo longo, feroz, feito de culpa e desejo acumulado. As mãos dele se perderam nos cabelos loiros dela, puxando-a para mais perto, enquanto ela se agarrava a ele como se ele fosse o único ponto fixo num mundo que desmoronava. "Eu tentei te esquecer." Ele confessou contra os lábios dela, a voz quebrada. "Deus sabe que tentei, mas você estava aqui." Ele levou a mão ao peito, queimando por dentro como fogo no mato seco. "Eu também tentei," ela admitiu, lágrimas se misturando ao beijo. "Mas toda vez que fechava os olhos, você estava lá. Toda vez que outro homem me tocava, eu só conseguia pensar em você." A confissão dele sobre outros homens despertou algo primitivo em Cauê. Ele a segurou pelos braços, os olhos queimando de ciúme e possessividade. "Quantos?" Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. "Isso não importa agora." "Importa sim." "Quantos, Helena?" "2." Ela sussurrou, vendo o maxilar dele se contrair. "2 homens que meu pai apresentou. 2 homens que eu tentei amar, mas não consegui, porque você tinha estragado tudo para mim." Cauê fechou os olhos, lutando contra o ciúme que o consumia. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma decisão sendo tomada, uma linha sendo cruzada. "Nunca mais." Ele disse, a voz carregada de promessa e ameaça. "Nunca mais outro homem vai tocar em você. Nunca mais você vai precisar fingir que não é minha." E naquela mesma noite, entregaram-se um ao outro mais uma vez, entre lençóis improvisados de peles de animais, num amor visceral, sensual, que os fez esquecer por um instante o mundo fora da gruta. Mas desta vez foi diferente. Havia uma urgência, uma despedida no ar. Ambos sabiam que aquela poderia ser a última vez. Quando amanheceu, Helena acordou nos braços dele, o bebê chutando suavemente em sua barriga como se também reconhecesse a presença do pai. Cauê estava acordado, os olhos fixos no teto da gruta, perdido em pensamentos. "No que você está pensando?" Ela perguntou, a voz ainda rouca de sono. "Estou pensando que seu pai não vai desistir." Ele respondeu, sem desviar o olhar. "Estou pensando que quanto mais tempo você ficar comigo, mais perigoso fica para todos nós. Então você vai me abandonar de novo?"
Não, ele disse, finalmente olhando para ela. Desta vez não, mas precisamos encontrar uma solução. Não podemos fugir para sempre. Podemos tentar. Ela sussurrou, se aninhando mais contra ele. Podemos desaparecer, mudar de nome, ir para outro estado e viver como forágidos para sempre? E nosso filho? Que vida seria essa para ele? Helena sabia que ele estava certo, mas não queria admitir. A realidade era cruel demais para ser aceita. Eles estavam condenados desde o início. Ela, a filha do latifundiário mais poderoso de Goiás, e ele, o líder de uma comunidade quilombola que lutava pela própria sobrevivência. Mas naquele momento, com a luz dourada da manhã filtrando através da entrada da gruta, com o calor do corpo dele contra o seu, e a vida crescendo dentro dela, Helena permitiu-se sonhar que talvez, apenas talvez, o amor fosse suficiente. Ela estava enganada. Do lado de fora, o som de cascos de cavalos ecoava entre as pedras do cerrado. Os jagunços tinham encontrado seu rastro, e desta vez, eles não vinham sozinhos. Cauê se levantou num salto, todos os músculos tensos, já alcançando a faca que sempre carregava na cintura. Helena se cobriu com os panos, o coração disparado, sabendo que sua pequena bolha de felicidade estava prestes a explodir. Quantos? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Muitos, ele respondeu sem tirar os olhos da entrada da gruta. Muitos demais. E então, uma voz conhecida ecoou do lado de fora. Uma voz que fez o sangue de Helena gelar nas veias. Helena. Eu sei que você está aí dentro. Saia já, que ainda podemos resolver isso em família. Era seu pai. Coronel Santana tinha vindo pessoalmente para buscá-la. E pela primeira vez desde que fugira, Helena sentiu verdadeiro terror. A voz do Coronel Santana ecoou pela gruta como um trovão distante, carregada de toda a autoridade que um homem acostumado a ser obedecido sem questionamentos podia reunir. Helena sentiu o bebê se mexer inquieto em seu ventre, como se a própria criança pudesse sentir o perigo que se aproximava. Cauê permaneceu imóvel por alguns segundos, calculando as opções, o olhar fixo na entrada da gruta onde a luz do sol formava um retângulo dourado que parecia cada vez mais uma armadilha. Helena, a voz soou novamente mais impaciente. Não me obrigue a entrar aí e te buscar. Você sabe que eu não vim sozinho. Como se para confirmar as palavras do pai, o som de botas pesadas ecoou do lado de fora, seguido pelo tilintar de metal contra metal. Armas sendo preparadas, cinturões sendo ajustados, homens se posicionando para um confronto. Helena contou mentalmente, pelo menos 6 homens, talvez mais, todos armados, todos dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. Ele trouxe um exército, ela sussurrou, a voz tremendo de medo e raiva. Meu próprio pai trouxe um exército para me caçar como se eu fosse um animal. Cauê se virou para ela, os olhos queimando com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Havia algo diferente nele naquele momento, uma determinação férrea, uma aceitação do inevitável que a fez entender que ele já havia tomado uma decisão. Escuta bem o que vou te dizer, ele disse, se aproximando dela e segurando seu rosto com as 2 mãos. Aconteça o que acontecer, você não vai sair daqui comigo. Você vai sair daqui viva, com nosso filho, e vai encontrar um jeito de ser feliz. Não. Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não, eu não vou deixar você morrer por minha causa. Já causei sofrimento demais. Você não causou nada, ele disse, beijando sua testa com uma ternura que contrastava com a dureza em seus olhos. Você me deu a coisa mais preciosa que eu podia ter. Um filho. E agora é minha vez de proteger vocês 2. Antes que Helena pudesse protestar, Cauê já estava se movendo. Ele vestiu as calças rapidamente, pegou a faca e se dirigiu para a entrada da gruta, mas não saiu. Em vez disso, se posicionou de forma que pudesse ver o que acontecia lá fora sem ser visto. Coronel! Ele gritou, a voz ecoando pelas pedras. Coronel Santana, eu presumo. Sou Cauê, da comunidade quilombola do Morro dos Ventos. Acredito que temos assuntos para resolver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia quase ouvir o pai processando a informação, conectando os pontos, entendendo finalmente quem era o homem que havia corrompido sua filha. Quando ele falou novamente,
Sua voz carregava um veneno que ela conhecia bem, o mesmo tom que ele usava quando falava dos invasores que ameaçavam suas terras. "Então é você", Coronel Santana disse, e havia uma satisfação sinistra em sua voz. "O filho do macumbeiro. Eu devia ter imaginado que um dos seus ia tentar se aproveitar da situação." Helena sentiu a raiva explodir em seu peito. Mesmo naquela situação, mesmo com a vida de todos em risco, seu pai não conseguia deixar de lado seus preconceitos. Ela se levantou, ignorando a dor na perna, e caminhou até onde Cauê estava. "Não é assim, pai", ela gritou, aparecendo na entrada da gruta. "Não foi ele que se aproveitou de nada." "Fui eu que... Cala a boca, Helena!" O coronel rugiu, e ela pôde ver a raiva contorcendo seu rosto. "Você já trouxe vergonha suficiente para nossa família. Agora você vai voltar para casa, vai se casar com quem eu escolher, e nós vamos dar um jeito nessa situação." "Que situação?" Helena perguntou, mas já sabia a resposta. O frio que se espalhou por seu peito confirmou seus piores temores. "Você vai ter esse filho longe daqui, em algum lugar discreto. Depois, vamos entregá-lo para uma família que saiba educá-lo direito. E você vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido." "Nunca!" Helena gritou, as mãos instintivamente protegendo a barriga. "Nunca vou entregar meu filho." "Nosso filho", Cauê corrigiu, dando um passo à frente. "E ele está certo, coronel. Nós nunca vamos entregar nossa criança." A risada do coronel Santana foi como o som de vidro se quebrando. "Nós? Você acha que tem algum direito sobre essa criança? Você acha que eu vou permitir que um neto meu seja criado numa comunidade de pretos rebeldes? Essa comunidade de pretos rebeldes tem mais dignidade do que você jamais terá." Cauê respondeu, e Helena viu os músculos de suas costas se contraírem. "E nosso filho vai crescer sabendo o que é honra, coisa que você claramente não sabe." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Helena podia sentir a violência se acumulando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Seu pai nunca havia sido desafiado daquela forma. Nunca havia tido sua autoridade questionada por alguém que ele considerava inferior. "Matos!" o coronel gritou, e Helena reconheceu o nome do capanga mais perigoso de seu pai. "Você e os outros entrem aí e tragam minha filha. Matem o outro." "Não!" Helena gritou, mas Cauê já a havia empurrado para trás, protegendo-a com o próprio corpo. "A outra saída desta gruta?" ele perguntou rapidamente, sem tirar os olhos da entrada. "Não que eu saiba", ela respondeu, o desespero tomando conta de sua voz. "Então nós vamos ter que abrir nosso próprio caminho." Os primeiros homens apareceram na entrada da gruta, armas em punho, movendo-se com a confiança de quem sabia que tinha superioridade numérica. Mas eles não contavam com o conhecimento que Cauê tinha do terreno, nem com a desesperança de um homem que não tinha mais nada a perder. O primeiro atacante mal teve tempo de processar o que aconteceu. Cauê se moveu como um fantasma, aparecendo ao lado do homem antes que ele pudesse reagir. A faca encontrou seu alvo com precisão cirúrgica, e o jagunço desabou sem um som. O segundo homem conseguiu dar um grito de alerta antes de também cair, mas já era tarde demais. O elemento surpresa havia se perdido. "Filho da puta!" alguém gritou lá fora. "Ele matou o Zé e o Carlinhos? Então parem de brincar e matem logo esse desgraçado." A voz do coronel cortou o ar como um chicote. Helena observava tudo como se estivesse num pesadelo. A violência que ela havia crescido ouvindo falar, mas nunca presenciado, estava acontecendo bem na sua frente. E a causa de tudo era ela. Seu amor por Cauê, sua decisão de se entregar a ele, sua gravidez. Tudo havia levado a este momento de sangue e caos. "Eu preciso me entregar", ela disse, se aproximando de Cauê. "Não posso deixar você morrer por minha causa." "Nem pense nisso", ele respondeu, limpando a faca na calça. "Você se entrega para ele agora. Você e nosso filho estão mortos. Ele nunca vai perdoar a humilhação. Mas, sem mas, nós vamos sair daqui juntos ou não vamos sair." Mais homens apareceram na entrada, desta vez mais cautelosos. Eles sabiam que estavam enfrentando alguém perigoso, alguém que conhecia cada centímetro daquele lugar. Cauê se moveu novamente, mas desta vez os atacantes estavam preparados. Um tiro ecoou pela gruta, e ele se jogou no chão, puxando Helena com ele.
Vocês são uns incompetentes, o coronel gritou lá fora. São 6 homens armados contra um selvagem com uma faca. Ele conhece a gruta, coronel. Um dos homens respondeu. Não conseguimos ver direito aqui dentro. Então ponham fogo nessa merda. Fumiguem eles para fora. Helena sentiu o sangue gelar. Seu pai estava disposto a matá-la se fosse necessário. Para ele, era melhor ter uma filha morta do que uma filha que havia se misturado com a ralé. A percepção da frieza de seu próprio pai a atingiu como um soco no estômago. Ele não está blefando, ela disse, a voz mal passando de um sussurro. Ele realmente vai botar fogo aqui. Então nós temos que sair, Cauê disse, olhando ao redor da gruta procurando alguma alternativa. Tem que ter outro jeito. Foi então que Helena se lembrou. Quando era criança, ela e os filhos dos empregados da fazenda costumavam brincar nestas grutas. Havia uma passagem estreita nos fundos, quase invisível, que dava para uma ravina do outro lado da colina. Ela havia esquecido completamente, mas agora a memória voltou com clareza cristalina. Tem sim, ela disse se levantando. Nos fundos da gruta, há uma passagem. É estreita, mas dá para passar. Você tem certeza? Tenho. Eu brincava aqui quando era criança. Cauê olhou para ela, depois para a entrada da gruta onde os homens de seu pai se preparavam para o ataque final. A decisão foi rápida. Vamos, ele disse pegando a mão dela. Mas se for uma armadilha, se for um beco sem saída, nós vamos morrer aqui. Prefiro morrer tentando do que me entregar para ele. Helena respondeu, e havia uma determinação em sua voz que surpreendeu a ambos. Eles se moveram para os fundos da gruta, onde as sombras eram mais densas. Helena procurou com as mãos até encontrar a fenda na parede. Era menor do que ela lembrava, mas talvez fosse suficiente. Cauê testou a abertura e, para sua surpresa, conseguiu passar. Vai, ele disse, ajudando-a a se espremer pela passagem. Eu vou atrás de você. Do lado de fora, os gritos dos homens do coronel se intensificaram. Eles haviam conseguido galhos secos e estavam tentando fazer uma fogueira na entrada da gruta. A fumaça começou a se espalhar pelo ambiente, tornando a respiração difícil. Helena conseguiu passar pela fenda, arranhando os braços nas pedras ásperas, mas finalmente emergiu do outro lado. Cauê a seguiu, e quando saíram da passagem, se viram numa pequena ravina escondida, longe dos olhos dos perseguidores. Funcionou, ela disse, quase sem acreditar. Realmente funcionou. Ainda não, Cauê respondeu olhando ao redor. Eles vão descobrir que não estamos lá dentro em poucos minutos. Precisamos colocar distância entre nós e eles. Mas quando se viraram para partir, Helena tropeçou. A dor na perna ferida, combinada com o esforço de passar pela fenda, foi demais. Ela caiu de joelhos, respirando pesadamente. Não consigo. Ela ofegou. Não consigo continuar. Cauê se ajoelhou ao lado dela, vendo o sangue que voltara a manchar o curativo improvisado. A ferida havia se aberto novamente e ela estava perdendo sangue. Além disso, o estresse da situação estava afetando a gravidez. Ela estava tendo contrações. O bebê. Ela sussurrou, as mãos na barriga. Alguma coisa está acontecendo com o bebê. Foi então que ouviram os gritos vindos da gruta. Os homens do coronel haviam descoberto a passagem. Não demorariam muito para encontrá-los. Cauê olhou para Helena, depois para a trilha que levava para longe dali. Ele sabia que carregando ela nos braços, não conseguiria manter a velocidade necessária para escapar. Mas também sabia que não podia abandoná-la. Há uma coisa que eu não te contei, ele disse, a voz carregada de uma decisão difícil. Minha comunidade não está longe daqui. Se conseguirmos chegar lá, eles vão nos proteger. Sua comunidade? Helena perguntou confusa pela dor. Mas você disse que não podia colocá-los em perigo. Mudei de ideia. Ele respondeu, erguendo-a nos braços. Às vezes, algumas coisas valem a pena lutar por elas. E assim, carregando a mulher que amava e o filho que ainda não nascera, Cauê começou a correr pela trilha que levava ao Morro dos Ventos. Atrás deles, os gritos dos perseguidores ecoavam pelas pedras do cerrado. Mas à frente, a esperança de um futuro ainda brilhava como uma estrela distante. Mas Helena não sabia que, chegando à comunidade, ela enfrentaria um novo tipo de desafio.
Os quilombolas não receberiam de braços abertos a filha do homem que havia passado décadas tentando expulsá-los de suas terras. E alguns deles acreditavam que protegê-la seria o mesmo que assinar a sentença de morte de toda a comunidade. O sol estava se pondo quando finalmente avistaram as primeiras casas do Morro dos Ventos, e Helena percebeu que sua luta pela aceitação estava apenas começando. O Morro dos Ventos se erguia contra o céu alaranjado do entardecer como uma fortaleza natural, suas casas de adobe e madeira espalhadas pela encosta em um padrão que seguia a topografia da terra, mais do que qualquer planejamento urbano. Fumaça subia das chaminés, crianças brincavam entre as árvores frutíferas, e o som de tambores ecoava suavemente pelo ar. Uma comunidade que respirava vida e resistência em cada canto. Mas quando Cauê apareceu carregando Helena nos braços, o som dos tambores cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e desconfiança. Mulheres recolheram as crianças para dentro de casa, homens emergiram das sombras com expressões duras, e Helena sentiu o peso de dezenas de olhares sobre ela, alguns curiosos, outros claramente hostis. Ela reconheceu alguns rostos das reuniões sobre demarcação de terras, pessoas que haviam visto seu pai humilhar publicamente, ameaçar e tentar expulsar de suas casas. Cauê, uma voz feminina cortou o silêncio. "O que você fez?" Helena virou a cabeça e viu uma mulher se aproximando. Alta, de pele escura, reluzente e olhos que queimavam de inteligência e autoridade. Seus cabelos estavam presos em tranças elaboradas, ornamentadas com contas coloridas, e ela usava um vestido branco que a fazia parecer ao mesmo tempo uma rainha e uma sacerdotisa. Mesmo na sua condição debilitada, Helena pôde sentir o poder que emanava daquela mulher. "Iá Conceição", Cauê disse parando diante dela. Havia respeito profundo em sua voz, mas também determinação. "Ela precisa de ajuda. O bebê está chegando." A mulher, Helena percebeu que devia ser a líder espiritual da comunidade. Se aproximou e a examinou com olhos experientes. Suas mãos tocaram a testa de Helena, verificaram o pulso, palparam delicadamente a barriga onde o bebê se mexia inquieto. "Ela está em trabalho de parto prematuro", Iá Conceição disse, a voz carregada de preocupação profissional. "O estresse, a fuga, a ferida na perna, tudo isso forçou o corpo dela. Precisamos levá-la para um lugar seguro." "Não." Uma voz masculina interveio. Um homem robusto, de barba grisalha e cicatrizes nas mãos que falavam de uma vida de trabalho duro, se aproximou do grupo. "Não vamos abrigar a filha do Coronel Santana. Isso vai trazer a guerra para a nossa comunidade." "Severino?" Cauê começou, mas o homem o interrompeu. "Não, Cauê. Você perdeu o juízo. Essa mulher é filha do homem que tentou nos expulsar 3 vezes. Do homem que mandou queimar nossas plantações no ano passado. Do homem que é o pai do meu filho." Cauê disse, a voz cortante. "O filho que ela está carregando é meu, Severino. É sangue nosso." Um murmúrio de surpresa correu pela multidão que havia se formado ao redor deles. Helena sentiu as bochechas queimarem de vergonha e desafio. Ela sabia que estava sendo julgada, pesada numa balança onde seu sobrenome carregava o peso de décadas de opressão. "Isso não muda nada", Severino insistiu. "Se o coronel descobrir que ela está aqui, ele vai usar isso como desculpa para nos atacar. Quantas pessoas vão morrer por causa disso? E quantas pessoas já morreram por causa do silêncio?" Uma nova voz se juntou à discussão. Helena olhou e viu uma mulher jovem, talvez da sua idade, com olhos firmes e punhos cerrados. "Quantas vezes nós vamos nos esconder? Vamos aceitar que nossos filhos não podem amar quem querem amar?" Dandara tem razão. Iá Conceição disse, e sua voz carregava uma autoridade que fez todos se calarem. "Há momentos em que fugir não é mais uma opção. Há momentos em que precisamos fazer uma escolha." "E que escolha é essa?" Severino perguntou, mas Helena pôde perceber que sua resistência estava vacilando diante da autoridade da líder espiritual. "A escolha entre o medo e a dignidade." E a Conceição respondeu. "A escolha entre continuar vivendo como animais acuados ou começar a viver como seres humanos que merecem respeito." Helena tentou falar, tentou dizer que não queria trazer problemas para eles, mas uma contração forte a atingiu naquele momento, fazendo-a gemer de dor.
O bebê não ia esperar pelas discussões políticas. Ele queria nascer, e queria nascer agora. Chega de conversa. E a Conceição disse, tomando uma decisão. Cauê, leve ela para minha casa. Dandara, vá buscar água fervendo e panos limpos. Severino, organize os homens para montar guarda. Se o coronel vier, nós vamos estar preparados. Iá! Severino tentou protestar. Eu falei, ela disse, e havia algo em sua voz que não admitia discussão. Esta criança vai nascer sob nossa proteção. E se alguém quiser fazer mal a ela ou à mãe, vai ter que passar por cima do meu cadáver primeiro. Cauê carregou Helena para a casa de Iá Conceição. Uma construção simples, mas limpa e acolhedora, com cheiro de ervas medicinais e velas aromáticas. Ele a deitou numa cama coberta com lençóis brancos imaculados. E Helena se agarrou à mão dele como se fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Não me deixa, ela sussurrou, o medo transparecendo em sua voz. Por favor, não me deixa sozinha. Eu não vou a lugar nenhum, ele prometeu beijando sua testa. Estou aqui. Nosso filho vai nascer sabendo que o pai está presente. E a Conceição entrou na casa com Dandara e outras mulheres da comunidade. Elas se moviam com eficiência que falava de experiência, preparando tudo o que seria necessário para o parto. Helena observava, fascinada apesar da dor, como aquelas mulheres trabalhavam juntas. Não havia hierarquia, não havia ordens gritadas, apenas um entendimento silencioso e uma cooperação que ela nunca havia visto entre as mulheres da alta sociedade de Goiânia. Primeira vez? E a Conceição perguntou, examinando Helena novamente. Sim, Helena conseguiu responder entre as contrações que agora vinham mais frequentes. Não se preocupe, você é forte. E este menino? Como você sabe que é menino? Helena perguntou surpresa. E a Conceição sorriu, e pela primeira vez seu rosto severo se suavizou. Os espíritos me contaram. Ele vai ser um guerreiro como o pai, mas também vai ter a teimosia da mãe. Apesar da dor, Helena se pegou sorrindo. Havia algo na presença daquela mulher que a tranquilizava, que a fazia sentir que talvez, apenas talvez, tudo fosse dar certo. Mas lá fora, a situação estava longe de estar sob controle. Os homens da comunidade haviam se espalhado pela encosta, vigiando todas as trilhas que levavam ao Morro dos Ventos. Eles sabiam que o coronel Santana não desistiria facilmente. E estavam certos. 2 horas depois do pôr do sol, as primeiras tochas apareceram na trilha principal. O coronel havia trazido mais homens. Helena podia ouvir as vozes lá embaixo, contando pelo menos 1 dúzia de cavaleiros. Mas desta vez, ele não veio apenas com jagunços. Havia viaturas da polícia militar junto com os cavalos, e ela pôde ouvir a voz de seu pai gritando ordens. Cercaram a comunidade inteira. Severino veio informar, entrando na casa onde Helena lutava contra as contrações. Tem polícia, tem jagunços, tem até um oficial do exército. Seu pai não está brincando. Quantos? Cauê perguntou sem soltar a mão de Helena. 30, talvez 40 homens. Eles estão exigindo que entreguemos ela, senão vão invadir e revistar casa por casa. Helena tentou se levantar. Eu preciso me entregar. Não posso deixar vocês sofrerem por minha causa. Nem pensar. E a Conceição disse, empurrando-a gentilmente de volta para a cama. Este bebê precisa nascer, e você não vai a lugar nenhum até isso acontecer. Mas eles vão invadir. Deixa eles tentarem. Dandara disse, e havia uma determinação feroz em sua voz. Nós não somos mais os mesmos quilombolas que se escondiam quando os capitães do mato apareciam. Agora nós sabemos nossos direitos. Direitos? Helena perguntou, confusa pela dor. Nossa terra foi demarcada ano passado. Cauê explicou. Oficialmente e legalmente. Eles não podem simplesmente invadir aqui. Seria crime federal. Você acha que isso vai impedir meu pai? Não. Ele admitiu. Mas vai nos dar munição legal depois. E vai fazer alguns dos policiais pensarem 2 vezes antes de atirar. Uma contração particularmente forte atingiu Helena naquele momento, fazendo-a gritar. E a Conceição se posicionou para examinar o progresso do parto e anunciou. Ele está chegando. Mais algumas contrações e vamos ver nosso guerreiro. Lá fora,
A voz do coronel Santana ecoou pela comunidade, amplificada por um megafone. Moradores do Morro dos Ventos, vocês estão abrigando uma foragida da justiça. Entreguem minha filha imediatamente, ou nós vamos entrar aí e pegar ela à força. Foragida da justiça? Dandara riu com amargura. Que crime ela cometeu? Se apaixonar? Para homens como ele, isso é crime suficiente, Severino respondeu. Misturar sangue é crime. Desobedecer ao pai é crime. Ser feliz quando eles querem que você seja infeliz é crime. Helena sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto. Não apenas de dor física, mas de uma dor mais profunda. A percepção de que sua própria família a via como uma criminosa, como algo que precisava ser controlado e punido, a atingiu como uma facada no peito. Eu nunca vou poder voltar para casa, ela sussurrou. Mesmo que sobrevivamos a isso, eu nunca vou poder voltar. Casa não é um lugar, e a Conceição disse limpando o suor da testa de Helena. Casa é onde você é amada pelo que você é, não pelo que os outros querem que você seja. Mais uma contração. Dandara anunciou, segurando a outra mão de Helena. Força, guerreira. Seu filho está quase aqui. E então, como se o universo tivesse decidido sincronizar drama e vida, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Helena sentiu a pressão final, o impulso irresistível de empurrar, enquanto lá fora o som de tiros de advertência ecoou pela noite. O coronel estava perdendo a paciência. Empurra! E a Conceição comandou. Agora! Helena empurrou com toda a força que tinha, gritando de dor e determinação. Cauê segurou sua mão, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido, enquanto lá fora o caos se intensificava. E então, entre gritos de guerra e tiros de advertência, entre lágrimas de dor e sussurros de amor, o bebê nasceu. O primeiro choro da criança cortou a noite como uma declaração de existência, um grito de vida que se recusava a ser silenciado por preconceito ou violência. E a Conceição ergueu o bebê, um menino, como ela havia previsto, e o colocou no peito de Helena. Bem-vindo ao mundo, guerreiro, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Você escolheu uma noite e tanto para nascer. Helena olhou para o filho, seu filho, filho de Cauê, e sentiu um amor tão intenso que a deixou sem ar. Ele era perfeito. A pele morena clara que mostrava a mistura de suas raças, os cabelos escuros e lisos como os do pai. Mas os olhos, quando ele os abriu por um instante, eram verdes como os dela. Como vamos chamá-lo? Cauê perguntou, tocando delicadamente a cabeça do filho. Raoni, Helena respondeu sem hesitar. Era um nome que havia aparecido em seus sonhos durante a gravidez, um nome que significava grande guerreiro. Raoni Santana de Oliveira. Santana de Oliveira? Cauê perguntou surpreso. Ele vai carregar o nome dos dois mundos, Helena explicou. O seu sobrenome e o meu, para que nunca se esqueça de onde veio. Mas a paz do momento foi interrompida quando Severino apareceu novamente na porta, desta vez com o rosto mais sério do que antes. Eles estão avançando, ele anunciou. Não são mais ameaças. Eles realmente vão invadir. Temos talvez 10 minutos antes de chegarem aqui. Helena olhou para o bebê em seus braços, depois para Cauê. O que fazemos agora? Agora. E a Conceição disse, se levantando e ajeitando o vestido branco. Agora nós mostramos para eles do que são feitos os quilombolas do Morro dos Ventos. Ela saiu da casa com uma determinação que fez todos os presentes entenderem que algo havia mudado. A parteira havia saído e a líder guerreira havia entrado. Helena podia ouvir sua voz lá fora, falando com os homens da comunidade, organizando uma defesa que ela sabia que seria mais simbólica do que efetiva, mas que seria feita do mesmo jeito. Ela está certa, Cauê disse beijando a testa de Helena e depois do filho. Chegou a hora de pararmos de fugir. E se eles nos matarem? Então vamos morrer juntos, ele respondeu. Você, eu e nosso filho. Como uma família. Helena olhou para o bebê que dormia tranquilamente em seus braços, aparentemente alheio ao caos que o cercava. Raoni havia nascido na tempestade, entre amor e violência, entre dois mundos que se recusavam a aceitar sua existência. Mas ele estava aqui. Era real. Era perfeito. E enquanto Helena o segurava contra o peito, ouvindo os passos pesados dos invasores se aproximando pela encosta,
Ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importava o que acontecesse, ela lutaria. Pelo filho, pelo homem que amava, pela comunidade que a havia acolhido quando sua própria família a rejeitou. A guerra estava apenas começando. A luz das tochas dos invasores dançava nas paredes da casa de Iá Conceição como fantasmas furiosos, criando sombras que pareciam presságios de violência. Helena podia ouvir as botas pesadas se aproximando, o tilintar de armas sendo preparadas, as vozes ásperas dos homens que vinham para arrancá-la de lá. Raoni dormia tranquilamente em seus braços, aparentemente alheio ao fato de que sua primeira hora de vida estava sendo marcada por um confronto que poderia defini-la para sempre. Cauê se posicionou próximo à janela, observando os movimentos lá fora. Sua expressão estava serena, mas Helena conhecia bem o suficiente aquele homem para ver a tempestade que se formava em seus olhos. Ele havia tomado uma decisão, e ela sabia que nada no mundo o faria recuar. "Quantos você consegue ver?" Helena perguntou, ajustando o bebê contra o peito. "Muitos," ele respondeu, sem desviar o olhar. "Mas não é o número que me preocupa, é a determinação deles. Seu pai não veio aqui para negociar." Do lado de fora, a voz amplificada do Coronel Santana ecoou novamente pela comunidade. "Esta é sua última chance. Entreguem minha filha ou nós vamos entrar aí e pegar ela. E se alguém tentar nos impedir, vai responder por obstrução da justiça." "Obstrução da justiça," Dandara cuspiu, entrando na casa com o rosto contorcido de raiva. Como se fosse justiça invadir uma comunidade quilombola para sequestrar uma mulher que escolheu sua própria vida. "Onde está Iá Conceição?" Cauê perguntou. "Lá fora, conversando com os anciãos. Eles estão decidindo como responder." Dandara se aproximou de Helena e tocou delicadamente a cabeça do bebê. "Ele é lindo. Uma mistura perfeita de vocês dois." Helena sorriu através das lágrimas. "Obrigada. Por tudo. Vocês nem me conhecem, mas estão arriscando suas vidas por mim." "Nós conhecemos você," Dandara respondeu. "Conhecemos pela forma como Cauê falava do seu nome durante esses meses. Conhecemos pelo jeito que você luta por esse amor. E conhecemos pelo fato de você ter escolhido ficar aqui, mesmo sabendo o que isso significava." "Eu não tive escolha." "Teve sim." Cauê interrompeu, finalmente se afastando da janela. "Você poderia ter voltado para casa quando descobriu que estava grávida. Poderia ter mentido sobre quem era o pai. Poderia ter aceitado o casamento que seu pai arranjou. Mas você não fez nada disso. Porque eu te amo." Helena disse simplesmente. "E porque não consigo mais imaginar uma vida fingindo ser quem não sou." O momento íntimo foi interrompido quando Iá Conceição entrou na casa, seguida por Severino e outros líderes da comunidade. Havia algo diferente em sua postura, uma determinação que transcendia o medo, uma dignidade que se recusava a ser quebrada. "Tomamos uma decisão," ela anunciou. "Não vamos entregar Helena, e não vamos permitir que invadam nossa terra." "Iá," Severino começou claramente preocupado. "São muitos homens armados. Se lutarmos, pessoas vão morrer. Se não lutarmos, nós morremos de qualquer jeito," ela respondeu. "Não fisicamente, talvez, mas nossa dignidade, nosso direito de existir, nossa capacidade de proteger os nossos, tudo isso morre, e eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos." "E se eles trouxeram a imprensa?" Dandara perguntou. "Se isso virar um escândalo nacional?" "Melhor ainda." Iá Conceição sorriu, e havia algo quase feroz em sua expressão. "Deixa o Brasil inteiro ver como um latifundiário trata uma comunidade quilombola. Deixa todo mundo ver o que acontece quando uma mulher ousa amar alguém que não foi escolhido pelo pai." Helena sentiu uma emoção estranha crescer em seu peito. Uma mistura de gratidão, admiração e algo que levou alguns segundos para reconhecer como orgulho. Pela primeira vez na vida, estava cercada por pessoas que a viam não como uma propriedade a ser controlada, mas como um ser humano com direito a fazer suas próprias escolhas. "Tem uma coisa que vocês precisam saber," ela disse, a voz tremendo ligeiramente. "Meu pai, ele não é apenas teimoso, ele é perigoso. E ele tem conexões políticas. Se isso virar um escândalo, ele vai encontrar um jeito de destruir vocês legalmente." "Que ele tente," Iá Conceição respondeu. "Nós também temos conexões."
E nós também sabemos como jogar esse jogo. Que conexões! Você não é a única pessoa que se apaixonou fora da sua classe social. Dandara explicou com um sorriso misterioso. A filha do governador também tem seus segredos. E a esposa do procurador federal não é tão pura quanto parece. Helena piscou surpresa. Vocês estão fazendo chantagem? Nós estamos garantindo que a verdade seja ouvida. E a Conceição corrigiu. Há muito tempo guardamos silêncios para proteger pessoas poderosas. Talvez seja a hora de alguns desses silêncios serem quebrados. Foi então que o som de um helicóptero cortou a noite. Helena sentiu o coração disparar. Seu pai havia mesmo trazido todas as forças que conseguira reunir. Mas quando olhou pela janela, viu algo que não esperava. O helicóptero não era militar, era da imprensa. Como? Ela começou a perguntar. Eu disse que tínhamos conexões. Dandara sorriu. A jornalista Carla Mendes é minha prima, e ela estava esperando uma ligação minha. Lá fora, o coronel Santana claramente não havia esperado pela chegada da imprensa. Helena podia ouvir sua voz mudando de tom, ficando mais diplomática, mais cuidadosa. A presença das câmeras havia mudado completamente a dinâmica do confronto. Agora ele não pode simplesmente invadir, Cauê observou. Não com as câmeras gravando. Não subestime meu pai, Helena alertou. Ele é esperto. Vai encontrar um jeito de fazer isso parecer legal. E ela estava certa. Minutos depois, a voz amplificada do coronel ecoou novamente. Como pai preocupado, só quero garantir que minha filha está bem. Ela desapareceu há 2 dias, está grávida e ferida. Só queremos levá-la para receber cuidados médicos adequados. Mentiroso, Dandara murmurou. Ele está transformando isso numa questão de saúde pública. É inteligente, e a Conceição admitiu. Mas nós também podemos jogar esse jogo. Ela saiu da casa, e Helena a viu caminhando em direção às câmeras com a postura de uma rainha. Quando começou a falar, sua voz carregava toda a autoridade de seus anos como líder da comunidade. Meu nome é Conceição dos Santos. Sou a líder espiritual desta comunidade quilombola legalmente demarcada. A jovem Helena está aqui por vontade própria, recebeu cuidados médicos adequados e acaba de dar à luz um filho saudável. Ela não está sendo mantida contra sua vontade. Ela está sendo protegida contra a violência doméstica. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro súbito de Raoni. Helena olhou para o filho, que havia acordado como se soubesse que era sua hora de fazer sua entrada no mundo. Sem pensar 2 vezes, ela se levantou da cama, ainda trêmula, mas determinada, e caminhou até a porta. Helena não. Cauê tentou detê-la. Não, está na hora, ela disse, a voz firme. Está na hora de eu falar por mim mesma. Ela saiu da casa carregando Raoni com Cauê ao seu lado. A visão de uma jovem mulher branca, claramente de classe alta, saindo de uma casa simples com um bebê nos braços e um homem negro ao lado, causou um frisson nas pessoas presentes. As câmeras se voltaram para ela imediatamente. Papai, Helena disse, sua voz carregando através da encosta. Ela não usou o megafone, não precisava. Sua voz carregava uma força que vinha de algum lugar profundo dentro dela. Aqui está sua filha, viva, saudável e com seu neto nos braços. O coronel Santana desceu do cavalo e se aproximou, o rosto contorcido entre alívio, raiva e constrangimento. Helena, filha, você não sabe o que está fazendo. Esse povo lavou sua cabeça. Vamos para casa e conversamos sobre isso com calma. Não, ela respondeu, e havia uma serenidade em sua voz que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Esta é minha casa agora. Estas são as pessoas que me acolheram quando você me rejeitou. Este homem, ela segurou a mão de Cauê, é o pai do meu filho e o homem que eu amo. Você não sabe o que está dizendo. Você ainda está confusa pelo parto. Eu nunca estive mais lúcida na minha vida. Helena o interrompeu. Durante anos você decidiu minha vida por mim. Decidiu com quem eu ia me casar. Decidiu onde eu ia estudar. Decidiu até que roupa eu ia usar. Mas você não pode decidir a quem eu vou amar. O coronel deu um passo à frente. A máscara de preocupação paternal começando a escorregar. Você é minha filha. É minha responsabilidade protegê-la de decisões que vão arruinar sua vida. A única coisa que arruinou minha vida foi viver como você queria que eu vivesse. Helena respondeu, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto.
fingindo ser feliz com homens que não amava, fingindo concordar com suas ideias preconceituosas, fingindo que não via como você tratava pessoas como Cauê e sua família. Pessoas como ele são melhores do que você jamais será, ela disse, a voz subindo de tom. Ele me ama pelo que eu sou, não pelo que eu posso trazer para um negócio. Ele me respeita, não tenta me controlar. E sua comunidade me acolheu quando minha própria família me caçou como um animal. O silêncio que se seguiu foi pesado. As câmeras gravavam tudo, a comunidade observava a intenção, e Helena sentiu como se estivesse num divisor de águas, um momento que definiria o resto de sua vida. Você está cometendo um erro que vai se arrepender pelo resto da vida, o coronel disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. O único erro que eu cometi foi demorar tanto para ter coragem de ser eu mesma, Helena respondeu. Mas não vou cometer esse erro de novo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma das policiais que acompanhava o coronel, uma mulher jovem de uniforme impecável, deu um passo à frente. Coronel Santana, ela disse, a voz oficial mas firme. A senhora está claramente aqui por vontade própria. Ela é maior de idade, não está sendo mantida contra sua vontade, e não há nenhum crime sendo cometido. Não há base legal para forçá-la a sair daqui. O coronel se virou para ela, o rosto vermelho de raiva. Sargento, você está esquecendo quem? Eu não estou esquecendo nada, senhor. A policial o interrompeu. Estou cumprindo a lei. E a lei diz que esta mulher tem o direito de escolher onde quer viver e com quem quer viver. O apoio inesperado deu a Helena uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela se aproximou mais, segurando Raoni com uma mão e estendendo a outra para o pai. Papai, ela disse, a voz mais suave agora. Você pode escolher. Pode continuar tentando me controlar e perder sua filha e seu neto para sempre. Ou pode aceitar que eu cresci, que tenho o direito de fazer minhas próprias escolhas e pode ser parte da vida do seu neto. Por um momento, Helena viu algo diferente nos olhos do pai. Talvez uma fagulha do homem que a havia ensinado a andar de bicicleta, que havia contado histórias para ela dormir quando era criança. Mas a fagulha se apagou rapidamente, substituída pela dureza familiar. Se você ficar aqui, você não é mais minha filha, ele disse, a voz cortante. Se escolher eles, você perde tudo. Herança, nome, família, tudo. Helena sentiu as lágrimas aumentarem, mas sua voz permaneceu firme. Então eu escolho o amor, escolho a dignidade, escolho ser feliz, mesmo que isso signifique perder tudo que eu pensava que era importante. O coronel a encarou por um longo momento, e Helena pôde ver a luta interna em seus olhos. Parte dele queria ceder, queria aceitar, mas o orgulho, o preconceito e anos de controle absoluto eram mais fortes. Então você fez sua escolha, ele disse finalmente. E eu fiz a minha. Ele se virou e começou a caminhar de volta para os cavalos. Mas antes de montar, parou e olhou para trás uma última vez. Se você mudar de ideia, se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Era o mais próximo de uma reconciliação que ela conseguiria dele naquele momento, e Helena sabia disso. Eu sei, papai. E espero que um dia você mude de ideia também. O coronel montou no cavalo e partiu, seguido por seus homens. A polícia se retirou logo depois, e as câmeras de televisão captaram os últimos momentos do confronto antes de também se afastarem. Quando finalmente ficaram sozinhos, a comunidade explodiu em comemoração. Crianças correram para fora de casa, mulheres cantaram, homens bateram palmas e os tambores voltaram a soar pela encosta. Conseguimos, Dandara disse abraçando Helena. Realmente conseguimos. Sim, Helena respondeu, olhando para Cauê, que segurava Raoni com uma expressão de admiração e amor. Conseguimos. E a Conceição se aproximou deles, o rosto brilhando de satisfação. Bem-vinda, oficial, à família, ela disse para Helena. E bem-vindo ao mundo, pequeno guerreiro, acrescentou, tocando a cabeça de Raoni. O que acontece agora? Helena perguntou. Agora, Cauê disse, passando o braço ao redor dela. Agora nós construímos nossa vida. Juntos. Não vai ser fácil. E a Conceição alertou. Seu pai não vai desistir completamente. Ele vai tentar outras formas de pressão, outras formas de separar vocês. Que ele tente. Helena disse,
surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Eu não sou mais a menina assustada que fugiu na chuva. Eu sou mãe agora. Sou lutadora. E não vou deixar ninguém destruir minha família. 6 meses depois, Helena estava sentada na varanda da casa que ela e Cauê haviam construído na comunidade, observando Raoni brincar no chão com brinquedos de madeira feitos pelos artesãos locais. O bebê havia crescido forte e saudável, seus olhos verdes brilhando de curiosidade e alegria. Cauê chegou do trabalho na cooperativa agrícola que a comunidade havia estabelecido, os músculos definidos pelo sol e pelo trabalho honesto. Ele beijou Helena e pegou Raoni no colo, fazendo o bebê rir com suas brincadeiras. Como foi o dia? Helena perguntou. Bom, a colheita está melhor do que esperávamos. E você? Como foi a reunião com a advogada? Boa também. Os papéis da guarda compartilhada estão quase prontos. E há uma novidade. Que novidade? Helena sorriu, uma mão indo instintivamente para a barriga. Raoni vai ter um irmãozinho. Cauê a olhou surpreso. Depois um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Ele a beijou apaixonadamente, segurando Raoni com um braço e ela com o outro. Mais um guerreiro para nossa família, ele disse, a voz carregada de emoção. Ou uma guerreira. Helena corrigiu. E a Conceição acha que desta vez vai ser menina. Seja o que for, vai ser amado. Cauê disse. Completamente, incondicionalmente amado. Helena olhou ao redor, para a comunidade que havia se tornado sua casa, para as crianças brincando na terra vermelha, para as mulheres conversando enquanto preparavam o jantar, para os homens retornando do trabalho com sorrisos cansados, mas satisfeitos. Era uma vida simples, mas era sua vida. Era uma vida que ela havia escolhido, uma vida construída no amor e na dignidade. E quando o sol se pôs sobre o Morro dos Ventos naquela noite, tingindo o céu de dourado e vermelho, Helena soube que havia tomado a decisão certa. O amor havia vencido. E continuaria vencendo, um dia de cada vez, para sempre.